Espera aparecer eu gravar aqui, prof. Pandemia, crise, novo normal. Aulas online, gravar vídeos. Tudo menos uma aula tradicional. Tecnologias utilizadas em tempo real. Estabilidade na conexão. Mas e como fica o emocional? Planilha, atividades, separação, distanciamento. É só por um momento, onde é quase zero a motivação. Realidades díspares, educação quase em caos, professores exaustos, alunos cansados, conhecimento e aprendizado, professor e aluno, um de cada lado. O importante é confiar, acreditar, não desmotivar. A educação é isso. Tudo que acontece não é prejuízo, é experiência. Confiamos na ciência, paciência, que possamos sair seres humanos, humanos de fato, e um dia possamos lembrar de tudo isso apenas como um aprendizado. Prof, seu microfone está desligado. Ai, que amor. Boa noite, então, todas. Vamos combinar exatamente isso, Thaís, que quando uma está falando, a outra desliga o microfone para não ter ruídos. Tá Boa bom. noite a todos, todas que estão participando, fazendo a semana de pedagogia conosco. Esse vídeo, na verdade, a gente gravou antes da semana, hoje é dia 7 de agosto, então a gente ainda está nas atividades remotas, está havendo organização e reorganização para as aulas voltarem à parte presencial também no Paraná, mas por enquanto ainda não, ainda a gente está trabalhando, operando com as aulas remotas. E para a gente aprofundar um pouquinho essa discussão aqui na Semana de Pedagogia, a Thais, a Ana e a Cris aceitaram participar conosco para contar como que elas estão enfrentando, como que elas estão se organizando na escola, né? As três são professoras, têm classes, a Ana é gestora também. Então, como que a gente está fazendo para se organizar? Então, esse que é o objetivo dessa nossa conversa aqui, para que vocês possam participar, ouvir e depois também já ir fazendo os comentários e as perguntas que a gente vai estar online no momento da web para responder as questões. Então, estamos aqui com a Thais, que ela é professora da educação infantil e é graduanda de pedagogia, nossa aluna, colega de vocês também. A professora Ana, ela é pedagoga, gestora na rede estadual do Paraná, e ela também é professora da rede municipal, ela também foi gestora na rede municipal, e ela tem uma classe. A Cristiane é professora de língua inglesa, da rede estadual, do Fundamental 2 e do ensino médio. Então, a intenção é isso, a gente conversar um pouquinho, mostrar o que elas estão fazendo e também contar um pouquinho dos anseios, dos medos e sobre tudo isso que está acontecendo. Eu acho que a gente pode fazer uma rodada, cada uma fala rapidinho sobre si, daí depois a gente passa para a atividade, pode ser? Thaís, você quer começar? Agradecendo a Thaís pelo poema que ela fez para a gente. Então, boa noite a todos. Eu, como a professora já falou, sou graduanda de pedagogia, estou no segundo ano e eu trabalho em uma instituição privada de ensino na educação infantil enquanto professora auxiliar. É um momento novo, né? A gente está aprendendo as tecnologias e eu acho que é isso, prof. Ok, obrigada, Ana. Boa noite a todos. Eu sou professora da Rede Municipal de Guarapuava, tenho uma turma de terceiro ano e também sou pedagoga num colégio estadual. É isso. Obrigada, Ana, por ter aceitado o convite. A Ana já é uma parceira de bastante tempo na pedagogia, se formou conosco e ela desenvolve um trabalho muito legal na rede pública. Obrigada, Ana. Cris? Eu acho que a Cris congelou lá. Então, a Cristiane, ela é professora da rede estadual de educação
e ela trabalha com a disciplina de língua estrangeira moderna, no caso dela, o inglês. Então, assim que retomar, ela se apresenta. Ó, daqui a pouco ela retorna. Ana, você quer começar, então, a contar um pouquinho sobre a tua turma e o teu trabalho no Ensino Fundamental 1? Sim, professora, já iniciamos. Então, essa semana de pedagogia que a gente está fazendo online também é novidade para todo mundo. Não é da forma como a gente gostaria. Thaís sabe que eu não sou muito favorável a esses momentos online, mas nesse momento é importante, a gente também tem que ir aprendendo, né? Conversar e se comunicar por meio dessas ferramentas e instrumentos. Ana, então, com você. Conte-nos um pouco. Então, só para confirmar se está tudo ok. Se está aparecendo? Eu acho que eu estava sem o microfone, né? Eu não ouvi. Estava Desculpa. aparecendo sim, Ana. Então, vou Ah, colocar de novo. ótimo. Isso, apareceu. Ok, perfeito. Aqui eu vou pular, porque depois é essa outra parte aqui, né, que eu vou comentar também como pedagoga. Vou passar os slides e depois eu vou retomar esses primeiros slides. Então, como professora, né? Então, como eu já falei, tem uma turma de terceiro ano. Como que nós estamos fazendo nossas atividades? Acho que cortou um pedaço ali, mas eu consigo falar daqui. Então, nós entregamos atividades impressas. O município não tem uma plataforma digital, assim, onde as crianças, os alunos possam interagir. A cada 15 dias, nós entregamos para as famílias atividades impressas. Aí elas fazem a devolução daquelas já respondidas. Preparamos essas atividades utilizando o planejamento do município. A gente segue o planejamento do município, eles enviam para nós, aí nós montamos atividades e entregamos para os pais a cada 15 dias. Para orientar os pais, cada professor tem um grupo de WhatsApp. O WhatsApp é a ferramenta mais utilizada como comunicação. Então, ali o que acontece? Muitos pais eles não têm internet com Wi-Fi. Aí o que acontece a gente não consegue, não pode enviar vídeos muito longos e nem links. O que a gente pode fazer já é enviar o vídeo já baixado. Então, as escolas até têm, né? No caso da nossa escola, nós temos o blog de informática educativa, só que os alunos eles não acessam. Não temos acesso desses alunos, né, realizando essas atividades no blog. Muito pouco, tipo, na minha turma é uns 2, 3 que têm esse acesso, já por conta da internet. Então, o grande problema dessa educação, né, desse ensino remoto é a internet. O que eu tenho utilizado bastante, como já conversei, já falei para vocês, é o WhatsApp, né, para orientar os pais, enviar atividade, fazer correção de atividade, enviar vídeo, áudio, enfim, passar todas as orientações. E eles também, né, tiram dúvidas, me enviam áudio, me enviam mensagem, tudo pelo WhatsApp. Então, eu uso muito o WhatsApp e também tenho utilizado muito o aplicativo KineMaster. Eu encontrei esse aplicativo, né? Estava buscando um. Aí eu posso editar os vídeos que eu gravo, né? Sobre os conteúdos. Normalmente são vídeos bem curtos, né? Como já falei, por não carregar, né? Por demorar a carregar, não adianta enviar um vídeo muito longo. E esse aplicativo é muito jóia. Eu, assim, consegui me adaptar bem com ele. Então,
dá para fazer fundo animado, colocar animações, dá para fazer um trabalho assim bem jóia, uns projetos bem joinha. Então, às vezes eu posto até algumas coisas que eu já fiz nele, né? E aí eu envio esses vídeos no WhatsApp para que os pais repassem para as crianças. Normalmente, os pais, quando não tem o crédito, né, ali, eles passam tipo uma semana e eles me dão um retorno. Não, às vezes não é ali de imediato, quando eu peço alguma atividade no WhatsApp. Mas as atividades impressas eu tenho um bom retorno. Então, assim, de 29 alunos, 28 estão entregando as atividades. Então, eles são participativos nesse, né, nesse ponto de atividade impressa, são muito participativos, assim. Tem sim as dificuldades, né? Tem criança que tem bastante dificuldade, né? Então, é o que a gente está enfrentando na maioria das escolas. Então, aqui é um cronograma, né, de datas que o município enviou para nós já faz alguns dias, bem certinho com as datas que a gente tem que fazer o planejamento, atividade, elaborar período de manuseio, que a gente tem que deixar alguns dias ali, né, em quarentena para daí entregar para os pais. E daí as datas aqui de retirada dessas atividades e de devolução das que eles já levaram. Então, vocês podem ver aqui, nós temos aqui uma data até, né, o último período de realização aqui de entrega, do dia, não tem aqui 1º e 2 de setembro, né? Aí até o dia 22 de setembro eles provavelmente iriam entregar. Agora não sei, né, como que vai ficar essa questão, se vai retornar às aulas ou não, né? Mas a gente tem uma data até 22 de setembro aqui nesse cronograma da SEMEC, da Secretaria de Educação. Aqui é o planejamento do município, eles enviam para nós sempre, que é a referência do 3º bimestre. Eles sugerem os conteúdos, né, que estão, né, dentro do planejamento, e também eles sugerem os encaminhamentos, que nem o livro didático, eles colocam até a página, o capítulo, sugerem sites de atividades para que a gente acesse, para que a gente elabore essas atividades. Também sugere que nós utilizemos o canal, né, o canal aberto, para as crianças, né, assistirem às aulas. Enfim, esse é o planejamento. Sempre a gente tem que seguir esse planejamento. Claro que eles também colocam assim dentro ali, né, da possibilidade da turma. Se a gente vê que o conteúdo, né, não vai ser acessível para os alunos, que, né, a gente conhece a turma que tem, aí a gente não, né, não é obrigado a gente a trabalhar ali, né, esse conteúdo que eles colocaram. É dentro do que a gente vê que a turma vai devolver para a gente, que do conhecimento do aluno. Aqui eu fiz, sempre quando eu envio atividade, eu envio essa folha aqui, essa página, a primeira página, que é uma página de capa que eu falo, né? Então, ali tem o nome do aluno, a turma, meu nome, de alguns avisos, inclusive essa aqui vai ser entregue agora, esse período aqui, 10/8 a 31/8. Eu vou entregar essas atividades na segunda e na terça-feira agora, dia 10 e dia 11, né? Que a gente tem 2 dias para entregar para os pais. Aí eles vão me devolver aqui nesses dias aqui, 1º e 2 de setembro, eles vão me devolver essas atividades. Então, aqui eu faço os dias, coloco o cronograma de atividades, e aí é uma sugestão, né, para os pais, para que eles se organizem no tempo, para que as crianças vão fazendo, né, as atividades ali diariamente, né, seguindo esse cronograma, para melhor organizar mesmo o tempo dos pais, né, porque normalmente eles só têm o tempo ali de ser à noite, né, para ajudar o filho, porque a maioria trabalham. Aqui alguns exemplos de atividades naquele aplicativo, no KineMaster, né? Já fiz ali algumas atividades, alguns vídeos sobre conteúdos de 3º ano. Fiz um ditado de imagens, que essa foi uma atividade mais interativa, né? Que eles teriam que assistir o vídeo e ir escrevendo o nome dos animais.
Aqui também mando alguns áudios explicando ou mostrando, tudo pelo aplicativo KineMaster. Então, aqui mais alguns vídeos. Também já fiz uma atividade de leitura em voz alta, né? Pedindo para eles a devolutiva deles, enviando texto, né? Aproveitando os textos que já tem naquelas atividades impressas, para que eles realizem a leitura, gravem um áudio ou um vídeo da forma que o pai achar melhor, que os pais acharem melhor. Aqui também faço atividade de matemática, né? Enfim, esse aplicativo é o que eu mais uso e o WhatsApp que é indispensável nesse momento para nós. Então, é isso. Obrigada, Ana. Eu, na verdade, já virei fã da Ana. Toda vez que ela publica um vídeo novo, eu tô lá tietando os vídeos dela. Ficaram muito legais. Um deles, eu acho que desse da sílaba tônica, não sei qual foi, Thaís, eu coloquei lá na página de vocês, para vocês darem uma olhada, porque ficou muito legal, para vocês terem ideias também de organizar os planos de vocês. É um grupo, Ana, que a gente tem de prática de ensino de língua portuguesa. Então, a gente também está trabalhando com os alunos, seria no Moodle, mas o Moodle é muito pesado, não dá para estar abrindo o tempo todo, e esses vídeos que você posta, eles são leves, né? Então, dá para carregar no celular tranquilamente, olhar, ficou bem legal, esse trabalho ficou bem legal. A intenção é justamente essa, de ser vídeos curtos para não carregar muito ali, sobrecarregar o celular. E isso fica super bem explicativo. Eu achei também um recurso bem legal. Você está trabalhando muito bem com ele, ficou muito bom. Obrigada. Thaís, você quer contar um pouquinho do teu trabalho, então? Então, como eu havia falado na minha apresentação, eu trabalho em uma instituição privada e eu ocupo o papel de professora auxiliar. Eu, esse ano, por ser professora auxiliar, eu estou acompanhando 2 salas. E nesse momento está sendo muito produtivo, porque são crianças de 5 a 6 anos, que é onde começa a idade obrigatória, né, lá nos 4, onde eles estão na pré-alfabetização, e as crianças de um infantil, saindo do maternal, que tem 3 e 4 anos. São atividades muito diferentes e eu vou mostrar para vocês, porque, diferente da Ana, por ser uma instituição privada, a realidade ela é completamente diferente. O retorno que eu tenho dos pais em relação à atividade, em relação ao acesso é muito diferente e a maneira de entregar a atividade também difere um pouco. Eu vou mostrar para vocês o portal que a instituição disponibiliza para a gente tá utilizando para disponibilizar as atividades. As atividades, elas são postadas no portal da escola, e aí os pais fazem o acesso. Nesse portal, que eu vou mostrar para vocês, a gente tem, essa é a imagem de entrada. Aqui a gente consegue fazer várias coisas. Por exemplo, ali no acesso de aula digital aqui, é onde a gente pode gerar as aulas e os alunos que têm o seu próprio acesso clicam ali e caem diretamente na aula digital. E nesse portal a gente consegue fazer várias coisas. Por exemplo, o acesso à apostila digital e também o acesso do maestro, onde a gente consegue fazer diversas coisas que eu vou mostrar para vocês, como o planejamento das atividades, a organização da semana. E agora eu vou mostrar para vocês como que a gente utiliza para postar. Ali no Maestro, a gente tem diversas ferramentas, onde você consegue ver as atividades postadas, as turmas que você tem, consegue fazer relatórios e planejamentos, e assim a gente posta as atividades. Essa era uma atividade para a coletânea de atividades, que é um portfólio que a gente realiza as atividades extra apostila, né? E aí a gente faz o quê? A gente coloca a atividade, o título aqui, ó, atividade para a coletânea com a tal data. E o objetivo da atividade, nesse caso, é conhecer as vogais, era uma semana de vogal. E aí a gente anexa o documento. Neste caso, era uma atividade impressa. Mas a gente utiliza essa mesma página para postar atividades da apostila. Aí a única coisa que muda é que aqui a gente vai colocar a atividade da apostila do dia tal
E aqui a gente vai colocar os objetivos da atividade da apostila. Página, por exemplo, página 125 e 126. E aí, de resto, é a mesma coisa. Olha, onde a gente anexa a atividade. E aí, a gente precisa fazer a marcação dos conteúdos que estão sendo trabalhados nessa atividade, tanto da apostila quanto da coletânea de atividades. Que é, por exemplo, se está sendo trabalhado português, matemática, se está sendo trabalhado um conhecimento integrado. E aqui eu vim mostrar para vocês, achei bem interessante de trazer para vocês, que a gente tem acesso às crianças que viram as atividades. Essa é uma aula lá no começo de maio. E eu consigo ver quais os alunos que viram e realizaram as atividades e quais os alunos que não fizeram as atividades que foram propostas. Como a gente pode gerar aula online, eu trouxe para vocês. E aqui eu trouxe para vocês um outro momento que é a nossa interação com os alunos, porque a gente também disponibiliza a interação pedagógica via o Meet, 2 dias na semana. E nessa interação ela é muito interessante porque muitos alunos acessam as aulas online e nessas aulas a gente trabalha tanto a apostila quanto atividades lúdicas. E é um momento bem significativo para as crianças. Por exemplo, esta foi a nossa festa junina, trabalhada de forma online, onde a gente disponibilizou uma atividade, a gente utiliza o WhatsApp como uma ferramenta apenas de informe e comunicação com os alunos. O grupo é feito de pais, mas a gente não usa essa ferramenta como um fator primordial. O portal é onde a gente posta as atividades e é onde a gente usa de forma mais intensa. As atividades, no WhatsApp, a gente apenas disponibiliza vídeos, que eu vou estar mostrando para vocês. Ó, esses são os retornos dos pais que eu trouxe para vocês, que é muito diferente, onde a gente pode ter o contato mais direto com as crianças utilizam essa rede social para enviar fotos, áudios, imagens, vídeos das diversas atividades que a gente posta. O retorno dos pais é bem significativo quanto à realização das atividades, as histórias que a gente manda. E a gente utiliza o WhatsApp, aqui eu estou mostrando para vocês, para fazer os vídeos interativos com as crianças. Ou seja, esses vídeos, eles são mesmo para que as crianças matem a saudade, porque como a gente tem a interação online, e não são todas as crianças que conseguem participar da interação, a gente disponibiliza os vídeos para um momento lúdico, para descontrair um pouco, para trabalhar, de repente, trazer um adendo ao conteúdo que está sendo trabalhado, para trazer uma diversão também, não só conteúdos, vídeos explicativos, porque como é educação infantil, eles são bem lúdicos, bem dinâmicos, assim, a gente tenta trabalhar isso. Aqui são alguns vídeos que eu fiz, vídeos onde eu construo fantoches, onde eu faço histórias desenhadas, onde eu faço dobraduras. E esse tipo de atividade, como eu falei para vocês, diferente do que a Ana falou, o retorno dos pais ele é bem significativo. Os nossos vídeos eles podem ser longos, os pais dão um retorno. Se a gente propõe uma atividade, por exemplo, de rimas, as crianças enviam um retorno via vídeo, as crianças enviam áudios, as crianças enviam foto das atividades. E há uma participação muito grande, tanto na interação via Meet, que é a online, quanto no acesso do portal mesmo, e quanto as crianças, que muitas vezes as que não podem fazer as atividades que a gente propõe na live, elas nos pedem depois vídeos explicativos, elas gostam das histórias, então o retorno é bem diferente. E uma curiosidade que eu queria falar para vocês, pelo menos na instituição onde eu trabalho, é que quem é professora sabe que a auxiliar ela exerce uma outra função, que é auxiliar a professora regente. Mas nesse momento, onde a gente está passando por esse momento delicado de pandemia, não existe mais essa distinção de trabalho. Eu, que sou auxiliar, e a professora regente, nós enviamos as mesmas coisas. Eu envio as atividades da apostila, ela também envia, eu envio as atividades
do portal, tanto impressas quanto atividades lúdicas, ela também. E os vídeos são gravados sempre concomitantes. Se eu mando um vídeo durante a semana, ela manda outro. E é muito importante o retorno, porque a gente sabe que as crianças estão aprendendo. E elas estão sempre próximas a gente. Eu acho que a Thaís travou. Bom, só... Travou. Onde travou, prof? Só para eu lembrar. Eu acho que no finalzinho, que você estava falando do retorno das crianças. Tá. É bem significativo o retorno das crianças, porque a gente já trabalhou diversos conteúdos, por exemplo, gêneros literários, onde a gente fez uma semana de vídeos e a gente pediu para que as crianças enviassem os vídeos e os vídeos chegaram até a gente. E esse retorno é importante nesse momento, porque como o poema fala, a gente também tem uma cobrança imensa, a gente tem conteúdos a serem trabalhados e saber que as crianças estão participando, estão assíduas ali nas aulas, que elas estão realizando as atividades, que elas estão se desenvolvendo, que os pais estão entendendo o nosso trabalho e colaborando, é o que a gente sempre almejou na caminhada escola-família, né? Que é a proximidade. Eu acho que é isso, prof. Obrigada, Thaís. Em relação a essa questão de participação dos pais, eu já trabalhei na escola em que a Ana trabalha, inclusive com a mãe dela, e ela sabe que eu tenho um carinho enorme pela mãe dela, que teve do meu lado durante tudo que é tipo de chuva que passamos lá na escola. E nessa escola que a Ana trabalha, a comunidade é extremamente participativa. Como ela falou, né? Eles têm retorno da atividade impressa, os pais sempre estão por ali, a escola também sempre deu uma abertura grande aos pais, mas é claro, Thaís, é imensa a diferença que a gente tem de uma turma de escola privada para uma de escola pública. A gente entende, eu estou sem meu computador agora, estrago o celular, nós, professores, temos dificuldade para manter uma internet de qualidade. Nós, professores, também temos dificuldade de ter um celular, um computador melhor, porque o nosso salário como professor não comporta, infelizmente, né? E a gente sabe que essa dificuldade que se tem na escola pública, os pais e as crianças geralmente não têm na instituição privada. Então, esse negócio de inclusão digital, de inclusão social pela tecnologia, a gente tem que parar também, por isso que é importante você colocar e a Ana colocar da escola pública. A gente tem que parar e pensar assim, até que ponto que a tecnologia inclui, né, sendo que ela abre esse abismo enorme entre uma turma de crianças que estudam na cidade ou no campo, ou numa aldeia indígena, né, ou na periferia, como é o caso da nossa escola lá, Ana. É uma diversidade enorme, então a gente não pode cair nesse conto de que a tecnologia está incluindo, eu vejo isso nos professores do meu departamento, que às vezes acabam ficando tão empolgados com a tecnologia, é uma onda assim, opa, estou fazendo live, o aluno está vindo, está discutindo, e esquece que nós trabalhamos com alunos na instituição de ensino superior que são da classe popular, que estão lá no interior, que estão na aldeia indígena, que não tem esse dinheiro para pagar os dados móveis para acessar a plataforma digital. Então, a gente tem que pensar também, medir isso, é importante a gente trazer isso para a discussão, para a gente perceber essas diferenças. Né? A gente não pode ser tomado pela tecnologia a ponto de pensar que ela salvará toda a sociedade, porque, por enquanto, não. No Brasil, não. Não, a gente tem um abismo digital enorme, da mesma forma que a prensa, lá em 1500, democratizou o acesso da leitura, mas excluiu o analfabeto, agora a tecnologia também faz isso. Ela está aí, ela democratiza os meios, mas o acesso não é democratizado. Né? E a pessoa também não tem alfabetização midiática, não consegue fazer esse exercício, e ela também não tem dinheiro, bens materiais para o acesso. E aí eu ouço muito professor postando na internet, mas o aluno não está fazendo Moodle, não está fazendo, mas na internet ele ficava na sala de aula. Claro, porque daí na sala de aula tem o Wi-Fi da universidade, né? Ele vai entrar numa rede social que é leve, que vem com os dados móveis do celular, ele tem um plano para isso,
né? Então, é a hipocrisia o professor postar, tipo, mas estava no celular, estava mandando mensagem. Claro que sim, porque na escola a gente oferece Wi-Fi, graças a Deus que, né, algumas escolas oferecem, nem todas. Ele estava interagindo, que bom, né? Mas essa interação é uma pseudo-interação, ele tem acesso limitado. Então, a gente não pode achar que no país ainda existe essa inclusão digital, porque a tecnologia exclui muito mais do que inclui. Ana, você quer dar continuidade? Oi, posso sim dar continuidade. Então, agora eu vou comentar meu trabalho como pedagoga. Eu trabalho, né, num colégio público, né, de ensino técnico. Vou comentar algumas coisas algumas funções do pedagogo, né, e como que está sendo esse ensino remoto. Então, os professores estão usando o Google Sala de Aula, que é o Google Classroom, né? Então, eles realizam as aulas através dessa sala de aula virtual, utilizam a plataforma do Google Classroom, eles postam atividade, eles orientam os alunos, tiram dúvidas, e eles também podem realizar avaliações. Eles precisam sempre estar interagindo nesse ambiente, porque também conta a presença, né? Então, essa interação conta a presença do professor. E eles precisam sempre seguir o horário de aula conforme o cronograma presencial do colégio. Então, eles têm que acessar o Google Classroom, fazer postagem dentro do seu horário, né, conforme o cronograma do colégio, e interagir com os alunos também. E eles também fazem Meet, né? Então, agora eles começaram a fazer Meet, né? Explicando os conteúdos, Meet para tirar dúvida dos alunos, mas o que eu vejo ainda é baixa participação dos alunos nessas aulas via Meet. Aí, nesse Google Classroom, tem os links de frequência de cada disciplina. Então, o aluno tem que acessar todo dia e marcar, entrar nesse link de frequência, né, e marcar a sua presença. Então, são postados diariamente pela SED, que é Secretaria de Estado da Educação e do Esporte. Também são postados pela SED as aulas das disciplinas da Base Nacional Comum, então, conforme o currículo, né, da Rede Estadual de Educação. Já os professores, né, do colégio que eu trabalho, os professores técnicos, né, eles que têm que elaborar o material, elaborar as atividades e postar. Então, não é feito pela SED, essa postagem, é feito por eles mesmos. E as aulas, né, sobre os conteúdos específicos, não dos técnicos, né, são transmitidas pelo aplicativo Aula Paraná e por um canal da TV aberta e também pelo YouTube. Então, os alunos têm esses 3 acessos, eles podem acessar de qualquer um desses canais para assistir, né, essas aulas. Os alunos que não têm acesso, né, porque no caso, no colégio que eu trabalho, muitos alunos, eles vêm do interior, então eles não têm acesso, né, à internet, então, consequentemente, não têm acesso ao Google Classroom. Então, eles fazem a retirada de atividade impressa a cada 15 dias no colégio. E assim que eles realizam e devolvem, eles retiram outra remessa, e assim consequentemente. Aí, o professor, né, assim, na medida que o aluno que retira essa atividade impressa, o professor vai entrando no seu livro de classe, né, que é o LRCO, que é o livro de registro de classe online, e ele vai marcando, né, normalmente está marcado falta, aí assim que chega essa atividade impressa, o professor entra no LRCO e marca a presença do aluno, conforme a atividade que entrega, ou seja, então, a atividade vale a frequência e também vale nota, né? Então, falar um pouquinho do LRCO, que é o Livro de Registro de Classe Online. Então, lá no livro de registro de classe online, o professor registra diariamente a frequência do aluno.
No ensino presencial, esse registro é realizado em tempo real. Entrou na sala de aula, já faz a chamada. Pode ser pelo celular, né? Já no ensino remoto, o professor ele precisa fazer primeiramente um levantamento de frequência e de atividades realizadas pelos alunos na sala de aula virtual. Então, eles têm que fazer esse levantamento lá no Google Classroom, quantos alunos, quem fez, né, essa atividade, para daí ele entrar no LRCO e lançar essas informações, né, ali conforme o que ele retirou do Google Classroom. Então, dá um pouquinho mais de trabalho. E também no LRCO são lançadas avaliações e recuperações trimestrais. E aí o nosso trabalho agora. Então, nós acompanhamos as salas de aulas virtuais, o pedagogo, né? As postagens realizadas pelos professores, se eles estão interagindo com os alunos, né? E também verificamos os registros, né? Os LRCO, se estão corretos, se seguem as normativas da CL. Então, a gente tem um trabalho bem grande assim, nesse sentido de estar verificando. Então, são 18 disciplinas, no caso, segundo ano, eu tenho dois segundos anos, então eu tenho 36 disciplinas para estar olhando nesse livro de registro de classe. Então, eu tenho que verificar um monte de coisa, dá bastante trabalho. E além de tudo, daí nós também acompanhamos o Google Classroom. E também acompanhamos a frequência dos alunos, o seu desempenho escolar. Nós podemos tirar relatório de frequência, de nota individual de cada aluno. E quando é necessário, né, o nosso trabalho também, né, inclusive o mais importante é estar sempre comunicando os pais, caso o aluno não estiver fazendo, não estiver frequentando, não estiver realizando atividades. E no ensino remoto, no colégio que eu trabalho, nós já fizemos algumas atividades, né, assim, bem diferente não, né? Não é assim conforme, né, a necessidade agora. Então, se é remoto, então vamos adaptar para o ensino remoto. O pré-conselho nós fizemos diferente, que é através do formulário do Google Class, do Google, né, formulários do Google. Fizemos o pré-conselho, né, os professores responderam. Já enviamos de novo do segundo trimestre, inclusive esta semana foi enviado para os professores responderem, né? E aí nós fazemos o levantamento, e aí a gente faz, né, aquela forma de correr atrás do aluno, ver o que está acontecendo, por que aquela nota está muito baixa, por que não está fazendo atividade, isso que serve o pré-conselho, né? E daí depois a gente fez também o conselho de classe via Google Meet. Então, onde todos ficamos um sábado todo fazendo conselho de classe no Meet. E aí fizemos também o pós-conselho, né? Então, esse pós-conselho foi através do WhatsApp, onde nós enviamos aos responsáveis os relatórios de nota dos alunos que não foram bem, né? Que não estão fazendo atividade. Agora, nós estamos planejando de fazer via Meet mesmo, sabe? Enviar para os pais o link e fazer reunião via Meet, porque o que nós percebemos nesse segundo trimestre, com essa semana que teve de recesso, deu uma queda muito grande, assim, os alunos pararam de fazer as atividades, pararam de acessar. Então, aqui é a página inicial do Google Classroom, né? Aqui aparecem 8 disciplinas, mas são 9 disciplinas, né? Mas são 18. Aqui é uma tela do aplicativo Aula Paraná, né? Que o aluno também pode estar acessando e acompanhando as videoaulas. E aqui é uma tela do LRCO, que é o livro de registro de classe. Então, aqui eu acesso como pedagoga, né? Então, aqui eu posso tirar um monte de coisa, tirar relatório, acompanhar a frequência, conteúdo que os professores colocam, avaliação e vistar, né? Então, a gente sempre tem que estar vistando, dando favorável ou não favorável, né? Conforme a gente vai observando ali que está faltando alguma coisa, ou se está tudo correto, já dá favorável, e é isso.
Então, Ana, eu acho assim que essa ideia do pré-conselho pelo form do Google, eu acho que vai acabar ficando mesmo quando a gente retornar. Eu acho que é bem mais prático. O que você achou? Eu achei muito bom. Essa foi pelo menos uma coisa boa, eu gostei. E todo mundo já está comentando que esse veio para ficar. Eu acho também que vai ajudar muito, mesmo porque a gente não tem tempo de estar ficando em toda hora atividade, dar conta de ouvir todos os professores. Eu acho que isso é legal, até para fazer para a turma, de repente, avaliar as aulas. Quem sabe? Uma boa Também, ideia. né? Pode ajudar. A turma, de repente, coloca ali os pontos de vista, porque quando a gente faz assembleia com as turmas, às vezes eles falam sem muita propriedade, sem refletir muito, às vezes é pessoal que eles falam para o professor, daí acaba gerando O pós-conselho, né, se fala, né? até no pré-conselho, eu acho, para as turmas falarem um pouco sobre a didática do professor, que a gente não dá conta de fazer isso. Agora, o pós-conselho, Ana, eu prefiro pessoalmente, sabe? Olhar, conversar, interagir. Bom, mas é uma questão pessoal, né? Por isso que vocês vão fazer o Meet, né? Para tentar aproximar. Que agora, nesse momento, vai ter que ser desta forma, né? Fazer Sim. uma reunião via Meet ali, com os É. responsáveis e com os alunos juntos também, e com os Então, professores. exato. Tem coisas que a gente vai adaptando, mas tem coisas que é só no presencial, que é você olhando para a cara, né, para a expressão do aluno, para o pai entender, passar confiança. Olha, a gente está trabalhando junto. Eu acho que tem coisas que a web não tem como substituir isso. Mas o pré-conselho eu gostei. Obrigada, Ana, então. A Cris, na hora que ela foi se apresentar também, ela travou. Então, agora ela se apresenta e conta um pouquinho da experiência dela. Depois da Ana, né? Porque a Ana é pedagoga e a Cris vai contar a experiência dela como professora no estado. Certo, então, eu sou formada em letras anglo, português e inglês, e sou PSS do Estado, sou contratada temporária pelo Estado para dar aula nas escolas de ensino fundamental 2 e tenho turmas do fundamental 2 e do ensino médio também. Eu tenho turmas esse ano do sexto ano, sétimo ano, nono e terceiro do médio. Então, assim, tenho praticamente todas as idades ali. Começo o fundamental e fecho com o médio. Tenho feito mais aulas, mais atividades, como as meninas já falaram, né? Eu tenho trabalhado mais com atividades impressas do que com a questão do Classroom ou das atividades via internet ou atividades que ocupem alguma plataforma digital. Porque eu dou aula em colégios que são mais da periferia, são pessoas mais simples, que não têm condição e nem acesso à internet ou ao aparelho que comporte as atividades que são feitas, né, que são as plataformas que são apresentadas. Então, assim, 90% dos meus alunos trabalham esse ano, nesse período de atividades remotas, estão trabalhando com atividades impressas. Então, vão na escola, pegam as atividades, fazem, dali a 15 dias eles devolvem. É um pouco complicado trabalhar com língua estrangeira nesse tempo remoto, porque mesmo em sala de aula, tem alguns pontos, os alunos têm um pouquinho de preconceito com uma língua estrangeira. Por que eu vou estudar língua estrangeira? Não tenho necessidade, não vejo em casa. Então, tem assim, esse vácuo, esse espaço que não é preenchido desde os anos iniciais ali, com a língua estrangeira. Então, nós temos uma dificuldade de trabalhar com os alunos. Nesse período, a dificuldade está bem maior. Está bem maior porque eles não têm nenhum contato mesmo com a língua estrangeira. Então, estamos desdobrando assim ideias e formas de mandar atividades para eles que eles possam contemplar também essa parte, né, que é esse conteúdo essencial, mas de forma que eles possam compreender, entender também e fazer, ter valor nesse tempo em que eles estão em casa, né?
Você quer, Laurete, que eu já apresente as atividades que eu mando ou após a Ana? Porque o meu computador, assim, foi bom esse tempo, o meu computador ter travado, porque a gente vê como é difícil para os alunos também acompanhar as aulas. Às vezes, eles perdem, de repente, uma aula inteira porque Até trava, porque não funciona a televisão, não funciona o canal naquele dia, não tem acesso, sabe? É bem complicado essa forma distante de se ensinar e de se aprender. sim, língua inglesa ainda na verdade, você precisa bastante trabalhar a oralidade, né? E fica difícil trabalhar a oralidade se você não tem um dispositivo de gravação de som, de áudio, né? Para que ele possa acessar. A Ana já comentou sobre a parte pedagógica, sobre a função do pedagogo. Eu acho que dá para você mostrar o teu material, sim. Certo, então eu vou mostrar aqui, porque eu tive que fazer uma outra forma. Eu vi ali, você tá Vocês com estão os dois conseguindo ver logins, ou né? não? Tá Vocês estão entrando. conseguindo? Tá entrando? Entrou. Certo. Então, aqui, nas aulas não presenciais, tem essas duas formas de ferramentas que eu tenho para trabalhar com os alunos nesse momento, que é o uso da plataforma do Google Classroom, que a Ana já falou, e as atividades impressas. O Google Classroom, só para dar um geral de novo, é um sistema onde os professores podem publicar tarefas, né? A gente posta ali as tarefas para os alunos e avalia e pode dar avalia, né, as atividades e pode verificar quem esteve na aula ou não. As faltas e as presenças vão ser via essa plataforma do Google. As atividades impressas, elas, não sei se a Ana já falou que no Google Classroom, quem manda as atividades é a Secretaria de Educação. Então, tem professores específicos de língua inglesa para cada série que vão postar as atividades, né, o conteúdo e as atividades para os alunos fazerem ali a presença e acompanharem as aulas. Eu, como professora das turmas, das classes, vou fazer apenas as atividades avaliativas. Posso fazer o meu conteúdo também, mas isso tudo dentro do conteúdo que a Secretaria de Educação já postou na plataforma. Eu não vou fazer nada que fuja ao que já foi postado pelos professores que são contratados para fazer justo só esse trabalho direto na plataforma do Classroom. E as atividades impressas, que eu, como professora da turma, vou desenvolver em casa, né? Também dentro do que está sendo passado na Aula Paraná, né, na Aula Paraná, nos aplicativos ali, e de acordo com as atividades propostas nessa plataforma. Então, tudo vai ser de acordo com o que os professores, né, contratados pela secretaria, vão postar. Então, a gente vai fazer as atividades de acordo com isso. Nós enviamos por e-mail essas atividades para as escolas imprimem e entregam para os alunos. Então, as atividades com o uso da plataforma do Google Classroom, como que elas funcionam na língua inglesa estrangeira moderna no inglês, que é o meu caso, né? Essa tela, ela mostra como que as atividades são apresentadas para os alunos. Então, aqui, onde diz segundo trimestre avaliativa, são as atividades que eu coloquei para eles fazerem. Essas atividades aqui vão contar nota, vão ser as avaliativas para que eles tenham a nota final ali do trimestre, que nós trabalhamos com o sistema trimestral, né? E aqui embaixo são as aulas que são postadas com a presença para o aluno, os slides do que foi desenvolvido na aula daquele dia, né? E mais um vídeo que é o professor explicando a matéria. Aqui nessa outra tela, quando você entra na atividade, você clica em cima da atividade, tem todas as especificações, as informações sobre as atividades. Aqui, para vocês terem uma ideia, de 25 alunos, 4 entregaram. Então, é um número bem baixo dos alunos que estão fazendo pela internet, pela plataforma digital, né?
Esse é uma atividade do primeiro trimestre, ó, 29 de junho. Então, dos 25 alunos, só 4 fizeram. Os demais são atividades impressas, que vão pegar na escola, vão fazer em casa e vão me devolver. Aqui é uma atividade dentro da plataforma. Você clica ali na atividade, aqui está a plataforma. O que eles vão fazer? Né, especificamente, eu prefiro fazer atividade só de marcar X, só atividade objetiva. Porque para eles, assim como a língua estrangeira já é um pouquinho mais difícil, eu tento facilitar, e nós, como reunião, nós tivemos uma reunião só com os professores de língua estrangeira, e optamos por dar uma desacelerada e fazer uma atividade mais simplificada, mais acessível para eles. Então, nós tentamos, de toda maneira, fazer com que os alunos entendam o conteúdo. Aqui o aluno tirou 40 pontos, valia 50, era uma recuperação, né? Ele acertou 40 pontos ali das 50. A pontuação do aluno aparece para ele no final da atividade, ele já vê a pontuação dele. Opa. Aqui o restante da atividade, ó, todos os objetivos. Eu não coloco muitas opções também, para que eles possam ler e já verificar ali a resposta. Aqui também, numa atividade, eu coloquei o feedback que eu dou para o aluno também nessas atividades pela plataforma. Eu posso, se ele errou alguma questão, se ele não entendeu alguma coisa, ele pode pedir para mim, e eu também posso dar o feedback para ele, dar o retorno para o aluno do que foi o erro, o que vai ser mudado, por que ele não acertou aquela questão. Aqui, ó, quando ele acerta, fica em verdinho, e ele sabe que ele acertou a questão. As atividades impressas. Então, assim, para finalizar aqui as atividades do Google Classroom, é uma ferramenta bem bacana, é uma ferramenta que dá para ser usada, é muito boa, só que infelizmente não é acessível ainda, né? Então, tem poucos alunos que recorrem a esse recurso, que tem esse recurso, né? Aí as atividades impressas, que são as que eu mais tenho trabalhado nesse tempo de pandemia, desde o 6º ano até o 3º ano. Assim, muitos alunos preferem a atividade impressa, porque eles podem optar por fazer a digital ou a impressa. Nas primeiras atividades que eu mandei, eu colocava aqui as especificações, aonde que eles encontram o conteúdo e tudo mais, e colocava a tarefinha, ó, as páginas da tarefa de casa. O facilitador ali para eles encontrarem no livro didático, que é a ferramenta que eles mais usam mesmo, em casa para fazer as tarefas. Essa aqui foi uma das primeiras que eu mandei para eles. Aí depois, a gente mudou a estratégia. Eu mandei nós estávamos trabalhando com lyrics, com músicas, eu mandei uma música só para eles, com umas questões apenas. Então, a gente já deu uma facilitada um pouquinho maior. Olha só, até aqui, ó, não coloquei tarefa mais para eles, então eu mandava só atividade, passei a mandar só atividade com a tarefinha para eles me devolverem. Aqui está o começo da atividade e o final dela. Bem simples e bem facilitado para eles fazerem. Olha, 8 questões de coisas que nós já tínhamos, inclusive, trabalhado em sala de aula, então é coisa conhecida deles, foram muito bem nessa atividade. Aí, depois, na próxima reunião que nós tivemos com a Secretaria de Educação, resolvemos fazer diferente ainda. Então, aqui a terceira opção de atividade que eu fiz, que é o que eu estou usando agora para fazer para eles. 2 folhas só. A cada 15 dias eu tento colocar o conteúdo todo e as atividades em no máximo 2 folhas, porque tem a questão de contenção de gastos, a escola não pode gastar, e é muito material apagado para os alunos, eles não podiam fazer atividade porque eles não viam o que estava escrito, né? Tem esse problema também, que a gente às vezes não vê né, o que está acontecendo. 2 folhas, uma folha com o conteúdo, né? Tem aqui, ó, as páginas onde eles podem recorrer para verificar melhor, aprofundar esse conteúdo, as páginas do livro, aqui uma figurinha com
com o conteúdo, colocar algumas coisas que chamem a atenção, né, do aluno para que ele tenha um visual também diferente na atividade, não seja só aquela folha só com um monte de escrito que eles não prestam muita atenção, né? Aqui tá o conteúdo, 2 atividades depois do conteúdo. Aí aqui mais uma revisãozinha e uma atividade para completar. Então, estou simplificando assim. Os alunos têm gostado, têm dado um retorno bacana também. Hoje eu passei o dia na escola, em 2 escolas. De manhã fui em uma e à tarde fui em outra. Conversei com os meus alunos, perguntei como é que estavam indo. E eles, assim, estão com muita saudade da escola. Essa que é a verdade. Eles não estão tendo muita facilidade para fazer, assim, os conteúdos português e matemática, é o que eles mais se batem, sabe? Eles não têm aquela cultura de pegar o papel e ler. Eles gostam da professora explicar, da professora estar em cima, dá um diferencial agora nesse tempo, né? Mas, assim, as atividades que eu tenho enviado para eles agora são assim, eu coloco o conteúdo e a atividade junto na mesma tarefinha para facilitar o entendimento deles e para não sobrecarregá-los também de atividades. Bem, gente, então eu só tenho que parabenizá-las, né? Porque não está sendo fácil, vocês estão desenvolvendo um trabalho fantástico, parabéns a todas mesmo. Eu, como pedagoga, me coloco no lugar da Ana e já penso assim, para os professores é difícil, o pedagogo, então, tem uma missão hercúlea quase, né? De dar conta de tudo isso e ajudar a orientar os professores, ajudar a diminuir a ansiedade dos professores, que também não está fácil, em relação aos alunos também. E a sala de aula, também língua inglesa não é fácil de trabalhar, a criança pequena, Thaís, é muito complicado trabalhar remotamente, né, os alunos ausentes, você trabalha muito com a questão do vínculo, Ana, também com os alunos do fundamental. Uma relação de confiança que você estabelece com o teu aluno. Ele te olha e ele sabe que ele vai ter o apoio e que ele vai poder errar porque vai ter alguém para dar a mão e ajudá-lo a acertar. E quando você não está junto do lado desse aluno, isso não acontece. E é muito difícil. Eu acho assim, a nossa angústia como professor, de estar vendo os nossos alunos longe e de estar ouvindo todas essas coisas, é enorme. Ao mesmo tempo que é enorme também o nosso medo de fazer essa criança voltar e adoecer, né? De causar um mal muito maior. Então, nesse momento, eu acho que essa ansiedade e esse medo é um pouco de cada um, né? E não obstante as críticas e a todo o resto que tem acontecido, essa nossa web de hoje, essa webinar de hoje, era para mostrar que os professores estão trabalhando, né? As críticas acontecem e são muitas sobre o professor, e a gente não tem uma relação de culpa, não há culpados, né? Há responsáveis. E nesse momento não é nem o pai e nem o professor que são responsáveis por uma política melhor ou pior, é o governo, né? Nesse momento é o governo que não está dando a assistência necessária para todos, né? Que organizou uma forma que não dá acesso igualitário a todos, né? Que organizou uma forma que exclui e que tenta colocar uma responsabilidade, uma culpa que não existe no pai, no aluno, no professor, e na verdade não é, não, há responsáveis, né? E o professor, como responsável que é pelo seu trabalho, pela sua prática, está fazendo o máximo possível nesse contexto. Então, eu parabenizo todos vocês e agradeço cada uma de vocês, muito, muito mesmo, de ter vindo aqui, conversado, contado, porque as pessoas não sabem, não têm ideia do que está sendo feito na escola, de como que a gente está organizando essas coisas na escola. E vocês estão lá na frente, todo dia, trabalhando muito mais do que se trabalharia se estivesse todo dia na escola. Então, gente, parabéns, vocês são heroínas mesmo, nesse momento, e agradeço por vocês terem dividido isso com a gente. A Cris caiu de novo? Acho que sim. Vocês querem falar alguma coisa para fechar, perguntar alguma coisa para a colega, para a gente já ir finalizando? Oi, eu estou aqui. Ah, tá. Eu não tinha visto.
Eu acho, prof, que é mesmo só agradecer a oportunidade de expor as pessoas que não conhecem todas as siglas que a Ana passou, aos pais que muitas vezes não têm toda essa informação, porque a gente está de um lado diferente do que os pais ocupam, e passar para as pessoas calma e paciência, para que tá todo mundo transtornado, tá tudo difícil para todo mundo, e que a gente precisa ter paciência e, acima de tudo, a gente caminhar juntos para chegar em algum lugar. Eu acho muito importante, nesse momento, a gente se desarmar um pouco, né? Deixar aquele estrelismo acadêmico de lado, né? Deixar aqueles discursos retóricos um pouquinho de lado e começar a falar do que a gente sente, do que a gente vive, né? Aquele preconceito da academia em relação à voz de quem está lá na frente da escola, acho que já passou da hora da universidade estar lá na escola junto com vocês, né, de vocês estarem conosco na sala de aula na universidade, porque vocês que estão fazendo lá na frente, né, e essa retórica de que, eu preciso ter todo um know-how de conhecimento acadêmico, de brilhantismo, de publicação, papapá, 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 esse discurso é datado, a gente precisa fazer junto. Se a gente não fizer junto, não começar a fazer junto, né, as coisas vão perder cada vez mais o sentido de ser. Então, tem que fortalecer a ponta, né, trazer quem está lá para dentro da universidade, e a universidade está junto com quem precisa. Eu acho que a gente já avançou muito academicamente nisso. Eu acho que a gente já está bem mais próximo, mas ainda assim tem aquele estrelismo acadêmico que a gente tem que superar um pouco, né? A gente tem que ser gente, ainda mais nesse momento que está todo mundo um pouco frágil, né? Então a gente tem que ser um pouco mais gente. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Bem, então, como a gente gravou essa atividade hoje, dia 7 de agosto, e é aniversário do Caetano, e eu acho assim que todo mundo tem que se caetanizar um pouco mais para o mundo também ficar um pouco mais Odara, a gente vai terminar agradecendo ao tempo, ao Caetano, e homenageando também, né, este homem que deveria ser mais ouvido, né, deveria ser mais cantado, deveria ser mais vivido. Então, eu acho que nós começamos a nos despedir com o tempo do Caetano. Cris? És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, tempo, tempo. Tempo, vou te fazer um pedido. Tempo, 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 tempo. Thaís? Desculpe. Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. Tempo, tempo, tempo. Entra num acordo contigo. Tempo, tempo, tempo. Ana? Só um minutinho aqui. Hoje eu estava revendo uma live do Caetano com a Tereza Cristina e pensando, né, como a gente se distancia da arte e o preço que é esse distanciamento da arte. A gente vai endurecendo quando a gente se distancia disso tudo, né? E como é importante a gente retomar. Ainda assim, acredito ser possível reunirmos-nos tempo, 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 num outro nível de vínculo. Tempo, 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 tempo. Portanto, peço-te aquilo e te ofereço elogios nas rimas ao meu estilo. Tempo, 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 tempo. Gente, obrigada, então. E aí, o pessoal que está assistindo agora, a gente vai estar assistindo junto lá no dia da web. Pode fazer os comentários, fazer as perguntas ali que a gente vai respondendo. Obrigada, meninas. Obrigada. Obrigada, professora. Até mais.